De qual estado do Brasil você está me assistindo agora? Eu gosto muito de saber até onde esse vídeo chega, que horas são aí nesse momento. E antes da gente começar de verdade, me conta, o que você percebeu primeiro nessa fotografia? À primeira vista, essa imagem parece simples. Um casal recém-casado, roupas formais, postura rígida, um retrato comum como milhões tirados no início do século XX. Mas quanto mais tempo você observa, menos confortável essa imagem se torna, porque há algo errado aqui. E não está no cenário, não está na iluminação, nem mesmo na qualidade da foto. Está no rosto da noiva. A fotografia que você está vendo foi tirada entre 1905 e 1915, período em que casamentos raramente eram registrados por afeto. Fotografias eram caras, demoradas e, acima de tudo, solenes. Casar não era um ato romântico, era um contrato entre famílias, entre sobrenomes, entre interesses. Sorrir em fotos, isso era visto como falta de decoro, mas mesmo assim, existem expressões que não conseguem ser escondidas, e essa noiva não parece apenas séria, ela parece presa. Observe os olhos, eles não encaram a câmera, também não olham para o noivo. O olhar dela está levemente deslocado, como se estivesse focada em algo que não está mais ali, ou em algo que ela preferia não lembrar. Os lábios estão pressionados, não relaxados, não neutros. É uma tensão contida e agora repare nas mãos. A mão direita segura o buquê com força excessiva. Os dedos parecem rígidos demais, como se aquele fosse o único ponto onde ela ainda pudesse exercer controle. Já a mão esquerda mal toca o braço do noivo. Não há intimidade, não há conexão física real. E isso, para a época, era incomum até para casamentos arranjados. Registros da época indicam que mulheres jovens eram frequentemente prometidas ainda adolescentes. Muitas sequer conheciam o noivo antes do dia da cerimônia. Em áreas rurais e famílias tradicionais, a noiva raramente tinha voz. O casamento simbolizava segurança financeira, status social ou pagamento de dívidas familiares. E havia algo ainda mais pesado. Muitas mulheres se casavam em luto. Luto por alguém que amaram. Luto por uma vida que não escolheram perder. Luto por uma versão de si mesmas que não existiria mais após aquele dia. E a fotografia era o marco definitivo dessa transição. Agora olhe para o noivo. Ele mantém postura firme. O queixo erguido, o olhar direto para a lente. Ele parece confortável, seguro, quase orgulhoso. Não há sinais de tensão visíveis. O corpo dele ocupa mais espaço. O braço envolve a noiva, mas não a acolhe. É um gesto de posse, não de afeto. E isso levanta uma pergunta incômoda. Será que esse casamento era um acordo apenas para um dos lados? Naquele período, fotografias de casamento não eram feitas para guardar memórias felizes. Elas funcionavam como provas sociais. Prova de que a mulher agora pertencia a outra casa. Prova de que o acordo havia sido cumprido. Prova de honra. Muitas dessas fotos eram enviadas para parentes distantes, arquivadas em igrejas, guardadas como documentos. E, ironicamente, é justamente por isso que elas revelam tanto. Porque quando alguém sabe que está sendo fotografado, sem poder recusar, o corpo fala, mesmo em silêncio. Com o tempo, estudiosos e historiadores levantaram algumas hipóteses comuns para expressões como essa. Casamento forçado após a morte de um antigo pretendente, união arranjada para encobrir gravidez. Casamento como pagamento de dívida familiar. Pressão religiosa extrema. Luto recente, ainda não socialmente permitido. Nenhuma dessas hipóteses pode ser confirmada com certeza. Mas todas elas deixam uma coisa clara. Essa não é uma expressão neutra. É uma expressão de contenção. Agora volte aos olhos dela mais uma vez. Se você observar com atenção, há um brilho sutil, não de alegria, mas de algo que está prestes a se perder. Essa fotografia não registra o início de um amor.
ela registra o fim de uma escolha. E talvez, sem saber, essa noiva tenha deixado ali a única prova de que ela não consentiu em silêncio. Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios. Curta este vídeo se você acredita que fotografias antigas dizem mais do que aparentam. Compartilhe com alguém que sempre observa os detalhes. E agora me diga nos comentários: você acha que essa expressão esconde luto ou resistência? Porque, às vezes, o passado grita mais alto justamente quando ninguém podia falar.